Legend. Conexão Satoshi, seu podcast do Coin Times. Senhoras e senhores, mais um Conexão Satoshi na área. Aqui Isaac falando com vocês, à frente desse podcast, que a gente já falou sobre Bitcoin, blockchain, mineração, pirâmide, já falou sobre bastante coisa. Então se você não viu os outros episódios, volta um pouquinho e você vai ter bastante coisa aí pra ouvir. Algumas horinhas aí pra gastar seu rico tempo. Investir no seu rico tempo. Investir no seu rico tempo. E aí, aqui do meu lado, quem tá aqui do meu lado? E aí, Bassotinho, tudo bem? Fala aí, pessoal. Prazer estar aqui mais uma vez. Hoje eu vou trazer uma frase aí inspiradora para todos nós, do Leonardo da Vinci. As mais lindas palavras de amor são ditas no silêncio de um olhar. Nossa, você tá apaixonado. Tá apaixonado. Foi pra alguém, você? Foi pra alguém? Foi alguma indireta? Ah, não, se você quiser entender assim, beleza. Ah, foi pra mim! E aí, Neto, tudo bem? Beleza? É um prazer estar com todos vocês de novo. A frase que eu tenho para trazer hoje é do Robert Kiyosaki, o cara do Pai Rico e Pai Pobre. Ele diz que não é o quanto de dinheiro que você faz, mas o quanto de dinheiro que você guarda. Isso que é importante. Olha, e aí, Lemos? E aí, galera, é um prazer estar mais uma vez aqui no podcast do Coin Times, o Conexão Satoshi. E esse episódio vai especialmente para os políticos que tiveram a proeza de conseguir diminuir o patrimônio nos últimos anos, né? Da última eleição para essa. Então, você tem que saber aprender a poupar seu dinheiro, aprender a investir seu dinheiro. Não adianta ganhar rios de dinheiro e não saber onde colocar. Ô, louco, olha. Indireta consciente aí, né? Conscientíssimo. Enquanto outras pessoas estão fazendo declaração de amor, tem uma pessoa consciente aqui no grupo, mirando... Fazendo declarações de investimento a políticos, incrível. Falou que pode cuidar melhor do país do que eles. Eu senti essa. E depois dessas apresentações lindas, a gente tem, pra começar, antes da gente entrar no assunto de educação financeira aí, a gente tem um novo quadro aí no nosso podcast, que foi inspirado em um episódio que aconteceu, que nosso querido Lemos adora falar. Ele fala demais. Falar e gesticular. Ele fala com ele mesmo, ele responde, ele argumenta com ele e isso vai embora. E nesse quadro, vocês, nossos ouvintes, vão mandar perguntas, que pode ser via Twitter, Facebook, e-mail, nos comentários do YouTube, SoundCloud, do próprio Coin Times. Via carta. Ele adora receber carta, nosso amigo Harry Potter. E ele vai fazer um monólogo com essa resposta ao vivo. Então ele nunca vai saber qual que é a pergunta e ele vai responder aqui ao vivo com um monólogo. Bem-vindos ao Monologuemos. Monologuemos, o melhor monólogo de todos os tempos. Então, Lemos, a primeira pergunta, como esse é um quadro novo, eu vou fazer essa pergunta. Eu separei essa pergunta pra você. E é sobre investimento, mas eu quero entender, o porquê que uma pessoa deveria comprar Bitcoin. Por que uma pessoa deveria comprar Bitcoin? Cara, investimento é uma decisão muito pessoal e depende da sua vida, de quanto você ganha, qual é a sua rotina. Cada um é cada um. E pra vida financeira é a mesma coisa. Porque eu compro Bitcoin e eu acho que faz sentido comprar Bitcoin. Ele funciona muito bem como ativo de hedge, né, numa carteira de investimentos. Hedge, no mercado financeiro, é conhecido como um ativo que está lá para proteger seu capital, basicamente. É uma reserva de valor. Então, hoje em dia, tem muita gente que usa, dólar para colocar como hedge, que usa ouro para colocar como hedge. E o Bitcoin, não todas as criptomoedas, mas o Bitcoin eu acho que tem muito forte essa propriedade. Porque ele é escasso, é um bem escasso, ele é um ativo dolarizado, ou seja, se tá com inflação aqui no Brasil, a cotação de referência do Bitcoin é o dólar.
Então, se você, por exemplo, tem uma moeda, o real inflaciona, por exemplo. Mas a gente tem aí vários políticos péssimos concorrendo à eleição. Por exemplo, agora o dólar foi para R$4, 4 e pouco, e tem gestores acreditando que o dólar tem potencial de chegar até em R$5. Então, se você tem Bitcoin, se o seu dinheiro está comprado em Bitcoin, você está protegido em relação a isso. E diversas outras propriedades que a gente já falou em outros episódios sobre Bitcoin. Ele é um dinheiro que é verdadeiramente seu, você não depende de nenhum governo, você não está dependendo de um banco central, você fica mais protegido em relação a crises econômicas, crises políticas, já que o Bitcoin não é relacionado a nenhum governo ou algo do tipo. Então, essas propriedades eu acho que são muito importantes e interessantes para qualquer pessoa. Desculpa, Lemos, eu tava dormindo aqui, velho. Qualquer pessoa colocar na carteira de investimentos. Obrigado, Lemos. Olha, a ideia é, tipo, entreter o ouvinte, tá? Não é fazer ele dormir, não. Ah, É. Monólogo é chato, porra. Monólogo não tem como entreter. Como é que eu vou entreter o ouvinte no monólogo? Faz embaixadinha. Faz embaixadinha, porra. E voltando depois desse monologuemos aí, esse novo quadro do Conexão Satoshi. Você quer saber qualquer coisa, o Lemos vai te responder. Então pode mandar qualquer tipo de pergunta que ele vai responder aqui ao vivo, vai improvisar mesmo se ele não souber. Ele já garantiu isso, bateu no peito. Perguntem qualquer coisa. Mas o podcast é ao vivo? Então como que ele vai responder ao vivo? É ao vivo na sua presença. Ah, tá, entendi. Então, gente, depois desse monologuemos, hoje a gente vai falar sobre educação financeira. Se isso é um mito, se as pessoas realmente poupam, as pessoas realmente organizam suas contas. No Brasil, eu acho que é um mito. Só acho. Você não organiza suas contas, Neto? Não sei. É uma questão muito pessoal. Não abriremos pra ninguém. Mas essa é a grande questão. Tipo, pra gente, eu sinto isso. Que a gente tem medo de falar quando o assunto é dinheiro. Falta, né? Falta ter essa conversa, parece que dentro de casa já, você falar de conta, você falar de dinheiro, quanto você ganha, salário, tudo isso é um grande tabu na sociedade hoje. Pelo menos no que a gente vive aqui em Conceito Brasil. Eu acho que tem todo um problema aí antes de falar de educação financeira, que as pessoas não falam realmente de dinheiro. É um problema cultural, então. Eu acho que é um problema cultural. Eu acho que a gente, enquanto brasileiro, a gente ainda não aprendeu a falar de dinheiro, porque nossa economia, desde sempre, é caracterizada pela inflação, por moedas inflacionárias, por governos inflacionários. A gente teve vários padrões monetários e a população fica confusa, porque ela não consegue uma forma de alocar riqueza no tempo. Então, é um pouco complicado. A gente ainda não está pronto para falar de dinheiro, apesar de que agora, com um padrão monetário mais estável, a gente comece a ter mais conversas sobre isso. Mas vocês conseguem identificar, tipo, essa educação financeira que muita gente fala, prega, dá aula, vocês conseguem ver isso sendo usado no dia a dia? Não, eu não consigo. Pouquíssimas vezes por pouquíssimas pessoas, né? Inclusive, nós do CoinTimes aqui a gente tenta pregar essa ideia de educação financeira, mostrando aplicativos, mostrando maneiras de conseguir não se dar bem, mas alocar bem o seu dinheiro, né? E eu acho que no Brasil, há pesquisas que mostram isso, que no Brasil a educação financeira está em falta, né? Tem uma pesquisa da Ambima que ela mostra que na questão de investimentos, que a preferência nacional dos investidores é a caderneta de poupança. Quando você vê isso... Que rende por ano... Pouquíssimo e, sei lá, você pode ter um CDB diário, líquido, que rende muito mais. A gente explicou isso no podcast
penúltimo podcast. Enfim, a gente deixa na descrição aí. Se você colocar R$1.000 na poupança por 3 anos, você vai conseguir comprar uma coxinha, cara, descontando a inflação. Você fez um texto disso. Eu fiz um texto disso sobre qual o rendimento da poupança e é muito baixo, o rendimento real é muito baixo, então... Mas você acha que a população vai para a poupança por ignorância ou por falta de educação? Eu acho que é facilidade. Eu acho que é mais facilidade e mais segurança, porque quando eu falo com os meus pais sobre investimento, eu falei, olha só, tô colocando meu dinheiro num CDB, numa corretora de investimentos. Eles ficam de cabelo em pé, porque disso eu não sei. Mas eu acho que também é mais comodidade e falta de conhecimento. E vocês acham que, tipo, isso é só, por exemplo, é uma coisa restrita a uma determinada classe? Cara, eu acho que não, porque não sei se o pessoal do podcast já viu a declaração dos políticos brasileiros. São caras que ganham milhares de reais por ano, 30 mil reais aí por mês, e você vê que eles investem muito, muito mal. Tem candidato aí, não vou falar o nome, que investe em... Não, fala o nome sim. Diversos tipos de caderneta de poupança. Caderneta ouro, prata, enfim, é triste. Então eu acho que isso não se delimita... A uma classe... É mais uma questão cultural mesmo, como o Bassoto tinha falado, tem essa questão da inflação, né? Que muitas vezes os nossos governos tentaram não só deter a inflação, mas utilizar a inflação como arma de crescimento econômico, né? Eu acho que isso tem um histórico, né? Porque a gente não, mas nossos pais viveram nessa época. Que a grana que recebia no começo do dia, eles tinham que gastar no começo do dia, porque no final da tarde... O preço já era outro. O preço já era outro, não ia dar pra comprar, por exemplo, um pacote de arroz pra janta. Os saudosos fiscais do Sarney, Polícia Federal correndo no campo atrás de boi, nossa senhora. Eu acho que isso prejudicou muito a educação financeira do brasileiro, porque as últimas 2 gerações, basicamente, todos os ensinamentos eram você deve investir em algo físico, né? Em algo que não vão poder tirar de você. Então, você sempre tem os avós e os pais dizendo, compre imóveis. Então, você tem famílias podres de ricas, por isso que eu não acho que é uma coisa de classe social, é realmente cultural e tem muito a ver com a história brasileira. Podres de famílias muito ricas que investem 100% em imóveis ou 90% em imóveis, toda a grana está em imóveis e, tipo, momentos de recessão, tem dificuldade de vender aquilo e acabam passando sufoco, né? Acabam arcando com as custas de ter feito uma péssima escolha de investimento. Porque esse histórico vem desde a década de 40, né? Tipo, por exemplo, a gente citou o Sarney. Vem com o Getúlio Vargas, aí passa pelo JK 50 anos em 5. Exatamente. E porque o cenário de hiperinflação só veio, né, tipo, explodir na década de 80 e 90. Mas isso vem muito, muito tempo atrás e que, tipo, eu acho que rasteja até hoje. A gente, por exemplo, tá tendo um pouco disso, acho muito por conta da internet, ser muito de fácil acesso, então você consegue ir atrás de informação que, por exemplo, seus pais não tinham. Se precisaria ir num especialista, e hoje a gente consegue isso facilmente, por exemplo, no YouTube. Sim, tem esse problema também, mas tem um problema muito mais sério que talvez nós não consigamos ver de uma maneira tão clara. Não só os impostos, mas a questão de renda. Porque o brasileiro, querendo ou não, ele tem pouca renda. Isso vem de vários fatores, mas o que isso significa? Isso significa que muitas vezes a pessoa não tem como guardar uma quantidade razoável de dinheiro. Então, muitas vezes não vale a pena, sei lá, colocar num investimento um pouco melhor, porque a pessoa simplesmente a nossa economia não está desenvolvida o suficiente para dar uma renda adequada para a maior parte dos trabalhadores e dos empreendedores brasileiros. Mas isso não está totalmente atrelado a imposto, porque o brasileiro hoje trabalha em média de 5 a 6 meses apenas para pagar os impostos para o governo. Isso, eu acho que isso também tem a ver com impostos. Então, não está totalmente atrelada, porque a renda está atrelada aos impostos. Se a pessoa paga menos impostos, ela tem, tipo, um dinheiro livre que ela poderia usar para um determinado
X. Porque eu acho que é uma miscelânea de fatores, né? São vários fatores combinados ali que... Explodem nisso aí que a gente vive Exatamente, hoje, né? tipo, pagar 18% de imposto num pacote de feijão é coisa de outro mundo. Você vê que nos Estados Unidos, imposto em alimento é uma coisa muito rara em alguns estados. E alguns estados só colocam imposto em alimento para ajudar em programas sociais. E não 18%, tipo 5%. É comum aqui no Brasil, você chega pra alguém, pergunta se ele investe ou se ela investe e a pessoa lhe responde assim, não, porque eu não tenho dinheiro. Então acho que fica muito na cabeça do brasileiro que para você investir você precisa ter muito dinheiro. E tem a questão de que o brasileiro em média tem uma renda per capita baixa, né? Então, o brasileiro, se você vai comparar com países mais desenvolvidos, tem uma produtividade menor. Também aqui a gente paga muito imposto, então na questão até no recebimento do salário, né? Você tem uma série de encargos que a empresa tem que pagar, que acaba saindo, o que o trabalhador recebe, a empresa na verdade está pagando um dobro pelo aquele funcionário, né? Que vai o salário e praticamente a mesma quantidade vai só em impostos, né? E aí o trabalhador acaba recebendo menos, também tem que arcar com muitos custos de impostos na hora que vai no dia a dia. Tanto o empregador como o empregado acabam sendo afetados por esse sistema. Então você tem, sei lá, uma dupla carga de impostos, né? E aí acaba sobrando realmente menos dinheiro no fim do mês para investir. Tanto que 54% dos brasileiros não guardam dinheiro de forma alguma, segundo a pesquisa da Ambima. E apenas 42% dos brasileiros investem, e desse número a maior parte investe em poupança, em poupança. Eu acho que é tudo um progresso também, porque a gente tem Estados Unidos, que tem, querendo ou não, dólar já está aí mais de 100 anos. Então, quando você tem esse cenário, quando você tem uma sociedade mais poupadora, você está mais disposto a tomar risco. Então você vai procurar investimentos mais arriscados e mais rentáveis. Então a gente ainda está caminhando, né? A gente está engatinhando desse termo de investimento. Eu ainda acho que vai melhorar. Eu acho que daqui a uns 10, 20 anos, com essa nova geração, a gente vai estar mais acostumado a ouvir a palavra investimento. Eu acho que o papel das fintechs, o papel das novas empresas que estão vindo aí vai ser fundamental nisso. Isso daí eu espero muito que as fintechs, porque elas já têm um papel muito importante pra gente hoje. Que elas já estão desmistificando muita coisa que era muito burocrático, que, por exemplo, só o banco fazia às vezes, e elas estão conseguindo entregar vários serviços para uma grande gama da população. Então, tipo, ela está conseguindo entregar. E eu espero que elas consigam bem resolver esse tipo de problema, porque é isso que você falou. A nossa geração, que nem eu nunca ouvi minha mãe dentro de casa falar sobre investimento. Nunca ouvi essa palavra na minha casa. Tipo, em nenhum momento também na minha família. Então, como que eu vou saber sobre uma coisa que eu nunca ouvi, nem na escola, nem na minha família? Meu núcleo de amigos também nunca falei, e eu só comecei a ver, tipo, há 2 anos atrás. Uma coisa interessante da economia, que eu vejo muito, é o ciclo vicioso, né? Então, você se perpetua dentro daquele ciclo. Então, por exemplo, se você tem já dentro de casa uma pessoa que, por questões tributárias do país, não consegue guardar dinheiro no fim do mês, essa pessoa não vai aprender sobre investimento. Se essa pessoa não aprende sobre investimento, ela não vai repassar também para o filho esse conhecimento, porque ela não tem. Então a tendência é que realmente, se você é uma pessoa, sei lá, sua família não investe, você é uma pessoa também que não vai investir. E aí entra a importância da facilidade de informação hoje em dia com o surgimento da internet, das fintechs, etc. Que desmistifica um pouco isso, entendeu? Então, por exemplo, hoje você consegue investir, porque tu conseguiu, sei lá, aprender no YouTube. Você consegue investir com R$10. Então fica bem mais fácil, fica bem mais democrático investir, né? E indo nessa linha, a Associação Bancária Norte-Americana, ela publicou alguns estudos bem interessantes que mostram que os millennials, que são pessoas que nasceram de 1980 até 1999, 2000 aí, elas sempre andam com seu telefone e elas são 3 vezes mais, digamos, ela tem uma tendência 3 vezes maior a abrir contas online
E elas acham que futuramente, daqui 5 anos, a maneira que nós mexemos com dinheiro será totalmente diferente. E uma coisa interessante é que eles não pensam que os bancos oferecem algo de único, né? O que vai muito com a ideia de que cada vez mais o cara que te atende ali no banco, ele não vira mais uma referência, e sim outros meios online, outros, sei lá, alguns youtubers, influenciadores digitais, esse tipo de criador de conteúdo. Antigamente a gente tudo eu vou no banco. Eu preciso de saber de investimento. Eu falo com o meu gerente. O gerente ele vai te vender para bater meta. Ele vai vender pique para bater meta. Agora, quando você está na internet, você vai em canais do YouTube como Primo Rico e outros aí, você tem ali acesso a um monte de produtos mais rentáveis do que no banco. Isso que você me falou me lembrou muito de um comercial que eu vi, que tá rolando no YouTube agora, que é de uma corretora, eu não lembro agora o nome da corretora, que é aqueles comerciais pré-vídeo, né, sabe? E ele tá sentado numa mesa com ela e com um telefone. E ela fala, eu quero começar a investir porque eu quero daqui a 5 anos comprar meu apartamento. Aí ele fala, então beleza, então vamos ligar pro seu gerente do banco. Aí ela vai lá e pega o telefone, fala lá com o gerente dela, ela começa, eu queria saber mais sobre investimentos, quanto que eu tenho que investir por mês pra, tipo, daqui a 5 anos ter o valor pra comprar um apartamento. Aí o gerente lá no Viva Voz, né, ele começa a falar, você tem essa opção, essa, e o banco tem essa taxa pra fazer a administração de tudo isso. Aí ela fala, obrigado, tá bom. E ela desliga o telefone. Ela desliga o telefone, o correntista, né, que é o cara que tá na corretora, o especialista que tá atendendo ela, ele fala, então, tudo isso que o banco falou é abusivo. Então, isso você pode fazer dessa forma, as taxas são essa, e não precisa pagar essa quantia por conta disso. Então, você é muito, desmistificando esse papel do banco como, nós sabemos o que fazer com o seu dinheiro. Eu acho que a gente ainda tá muito na fase do aprender, como que a gente vai fazer. Mano, esse dinheiro cai todo mês na minha conta, mas e aí? Eu pago todas as minhas contas? Se os bancos fossem referência para saber, se eles soubessem o que eles fazem, a gente não teria vivido aí 2008, né, que ganhando dinheiro do nada e gerando a maior crise da história. A gente hoje tem muita facilidade, de fato, e a tendência é que os bancos, investimento em banco, cada vez se torne menos comum. Eu vi essa propaganda aí, Isaac. Eu lembro o nome da corretora, começa com G, mas eu não vou fazer propaganda grátis. Então, se quiser, patrocina nós aí, tamo junto. Mas é isso. Tá bem mais fácil o acesso a investimentos, então é isso, né? Educação financeira é justamente você saber alocar bem o seu dinheiro ali, né? O dinheiro que você tanto suou para conseguir, você vai saber alocar bem. Isso envolve uma habilidade, uma coisa que o investidor tem que ter, que é gerenciar riscos, né? Você não pode achar que você vai conseguir rendimentos bons sem nenhum tipo de risco. Sempre vai haver algum tipo de risco. Mas esse é um ponto bem importante. Mas como que você vai saber disso se em nenhum momento isso foi tratado com você? Por exemplo, no meu segundo ano de ensino médio, eu consegui meu primeiro emprego. Trabalhava como estagiário, ganhava 500 conto. Eu recebi esse dinheiro e eu não sabia o que fazer com esse dinheiro. Eu não sabia, se eu pagava conta, se eu entregava pra minha mãe resolvia e pagava a conta do jeito que ela pagava. Eu não sabia se eu guardava uma porcentagem, segurança pro próximo mês, que eu não sabia se eu ia estar empregado, se eu começava a investir, por exemplo, em algum tipo de investimento, ou se eu já tava pensando, mano, na minha aposentadoria lá na frente eu tô indo 16 anos. Sabe, eu nunca tive essa base. Porque na escola eu aprendi, báscara. Eu não aprendi, como administrar meu dinheiro, a escola não te prepara pra isso, sabe? Então eu acho que é um problema, muito, muito bem enraizado, que enquanto não tiver uma formulação aí, pelo menos de base, aí sai, por exemplo, vocês dois. Vocês dois são economistas, formados nisso, e vocês conseguem conversar disso tranquilamente. Agora você pega qualquer pessoa comum, essa pessoa não consegue conversar tranquilamente sobre isso. Eles ensinam o contrário.
que a gente tem que gastar para poder ter dinheiro. Então, a gente aprende vários modelos, né? Mas, assim, a questão de finanças é muito pouco abordada, a questão prática de finanças mesmo. Mas, falando ainda um pouco sobre a pesquisa da Ambima, justamente o que tu falou, né? Quando foi entrevistado os investidores mais velhos, então, as pessoas com uma idade mais avançada, a principal fonte de informação dessas pessoas são os gerentes bancários ainda. Então isso é um erro, né? Porque o gerente bancário, justamente, ele está ali para bater meta e não vai ser o rendimento mais atrativo que tem no mercado. Mas quando você vem para os investidores mais jovens, justamente por não ter essa questão abordada na escola, em casa, eles recorrem a esses novos meios. Então, vai YouTube entrar no meio, aí você tem os influenciadores, né, que atuam falando sobre educação financeira, investimentos, etc. Você tem os portais de notícia, aí você tem aí CoinTimes, Infomoney, etc. E isso, querendo ou não, ajuda muito, né? Tá ajudando muito a parcela de investidores mais jovens, que não tem esse assunto abordado nas escolas ou em casa. Justo, porque saiu uma pesquisa mundial sobre educação financeira. E o Brasil está na posição 74, atrás de Madagascar, Togo e Zimbábue. Tem aí, tipo, são os países mais pobres do mundo. Quando eu vi esse dado, que eu vi que, mano, como que a gente tá ferrado? E a pesquisa era muito simples, né? Ela perguntava aritmética, se eu não me engano, né? Isso, aritmética, diversificação de risco, inflação e juros compostos. Ele perguntava essas 4 coisas para ver se a pessoa sabia o que era isso. E, tipo, só 35% soube responder isso tranquilamente. Falta o básico, entendeu? Assim, outro problema que eu vejo no nosso sistema atual de ensino, eu acho que isso não é só no Brasil, é mundial, ele é muito descolado com a realidade, entendeu? Então, assim, você tem uma escola que lhe ensina para passar no vestibular, basicamente. E um vestibular que aí eu tava conversando justamente com o Bassoto um dia desses, cara, o pessoal que fica ali na faculdade vive numa bolha, porque geralmente é uma galera que passou a vida toda na academia, então... Na academia não é malhando, não. É na... Pra quem não sabe que a academia é o cara que, sei lá, terminou a faculdade, foi fazer mestrado, terminou o mestrado, fez o doutorado, foi... Fez a linha certinha de estudo. Foi pro pós-doutorado. Então, tipo, não é criticando, mas assim, é um cara que viveu de bolsa a vida toda, entendeu? Opção. É uma opção, assim, não tô criticando, tô falando assim. Mas é um cara que viveu de bolsa a vida toda. Então, tipo assim, um cara que muitas vezes é muito desconectado com a realidade do mercado. Esse é o cara que vai virar professor e vai dar aula para crianças. Esse é justamente o professor. Então, você chega no mercado de trabalho, ou você chega, sei lá, na sua vida profissional, sem saber coisas que são extremamente essenciais, fundamentais, mas que não é fundamental para um cara que viveu de bolsa a vida toda, por exemplo. Tipo, um cara que ganha, sei lá, 25 mil reais todo mês de bolsa do governo, cara, ele tem que ser muito incompetente para não ter uma educação, tipo, não conseguir administrar esse dinheiro, entendeu? Mas se você vem para a realidade do brasileiro médio, isso faz falta. Acho que falta educação na escola, e eu acho que incluir isso, educação financeira, economia básica, na base nacional curricular, já ia ajudar muito no curto prazo. Que bom que você tocou nesse assunto. Por quê? Porque eu fiz uma entrevista essa semana com um especialista em educação para crianças, e na escola que está sendo desenvolvido isso, as crianças já no primeiro ano, já tipo com 5, 6 anos, né, já está na base até o 3º ano do ensino médio, educação financeira na escola. Então eu bati um papinho com ela, a gente vai escutar essa entrevista agora e depois a gente volta com esse assunto. Então, gente, hoje eu estou aqui com a Alessandra Coimbra, que ela é orientadora educacional do Colégio Beca, na Freguesia do Ó. Ela é especialista também em educação inclusiva, psicopedagogia clínica institucional e orientadora vocacional. Muito obrigado, Alessandra, por ter aceitado o nosso convite. Eu que agradeço a oportunidade. E ela vai falar um pouquinho como o Colégio Beca introduziu a educação financeira na sua grade curricular desde as criancinhas, né? Isso, desde a educação infantil até o ensino médio. Até o 3º ano. E como que foi isso? Então, na verdade, esse projeto vem há 8 anos, né? O colégio sempre foi muito preocupado com essa situação do futuro dos seus alunos e de como eles instituem isso na vida deles.
Então começou a observar que as crianças ela não tinham muita noção do guardar, né, do juntar esse dinheiro e para que isso poderia servir futuramente. E aí nós iniciamos com um projeto do Cofrinho Solidário, onde as crianças, elas, pelo menos uma vez na semana, ela teria que fazer uma doação a gente instituiu centavos até R$1, porque tem criança que traz uma quantia para a escola grande, então ela poderia querer doar mais do uma que quantia grande, uma né? quantia grande sem o pai ter essa noção. Mas aí a gente mandou toda a explicação do projeto para casa e a gente explicou para as crianças que a gente consegue poupar e ter alguns objetivos claros. E para que elas entendessem, então a gente foi para uma instituição, um orfanato, e mostramos o quanto elas tinham e o quanto aquelas crianças não tinham, e aquele pouquinho que elas doassem poderia ajudá-las. E a gente fez esse cofrinho, então, uma vez por semana, pelo menos. Teve criança que doou toda semana. Eles faziam a doação desse valor, que a gente instituiu como se fosse o troco do lanche. Ao final de 6 meses, a gente, junto com cada unidade, porque isso começou desde a educação infantil, nós abrimos esse cofre, porque a gente começou na intenção de abri-lo em outubro, que era para que isso gerasse presentes para o Dia das Crianças, para que os nossos alunos que recebem 4, 5 presentes pudessem ver, né, a diferença que esse poupar deles ia fazer na vida de uma criança. A ideia era poupar e ajudar o próximo. Nesse princípio, sim, para a criança depois entender que assim ela conseguiria poupar a benefício próprio. E aí, ao abrir, eles perceberem o quanto a gente... Porque aí eles ajudavam a contar, né? Os menores iam contando com a Pro e a Pro ia falando. Os maiores já tendo essa noção de quantidade, porque eles têm noção de dinheiro. E o quanto deu esse montante, que surpreendeu a todos nós, né, que eles realmente abraçaram, e as famílias também, e o quanto de brinquedo nós compramos para doar. Só que assim, a lembrança da criança desse projeto era um cofre para ela mesma. E aí ela começou a entender que ela podia poupar, né, e que ela podia fazer coisas diferentes com aquele dinheiro e não depender só do pai e da mãe. Porque ela estaria poupando dela mesma. Aí foi nesse momento que vocês tiveram o insight de ter isso na grade curricular? Não. Ou vocês passaram por algum estudo? Não, aí nós começamos a ver o resultado disso e o feedback da família, que foi muito positivo. E a gente começou a pensar que a gente podia fazer algo mais, né, mais concreto e maior, né? E aí a gente entrou em contato e nós, coincidentemente, conhecemos um pessoal de uma editora muito legal que trabalha com educação financeira escolar, que é a DSOP, mas também trabalha com educação financeira de modo geral. E a DSOP vem com livros pedagógicos, que a gente chama na linguagem escolar de paradidáticos, que é aquele livro que não é de conteúdo programático e a criança faz uma leitura paralela. E ela vem com livro desde o primeiro aninho até as séries acima. E aí a gente fez a adoção desses livros como livros paralelos de leitura. Então o Beca faz muita leitura e a criança teve a obrigação de ler pelo menos um livro da DSOP por ano. E a criança vai crescendo com esse livro, porque aí tem a história dele no primeiro aninho, depois no segundo, no terceiro, conforme ele vai crescendo, as economias vão aumentando, o personagem vai crescendo junto com a criança. Ah, que legal. E essa coisa de poupar vai crescendo junto, e ele vai explicando quais foram todas as vantagens que ele conseguiu obter desde que ele aprendeu a poupar. E ele também tem um cofrinho. E com quantos anos esse projeto já está implementado na escola? 8 anos, então a gente ainda não tem uma turma que se formou no 3º ano. Mas vocês já sentem a diferença? Muita diferença, a gente tem inclusive alunos que os pais já fizeram uma previdência, alunos que eles mesmos abriram uma poupança com aquilo que eles... enfim, eles foram conhecer essa coisa financeira e entender que não era para ficar só ali no cofrinho. Que ali no cofrinho ele não vai ter um crescimento. O cofrinho é mais para o pequenininho, que ele não tem essa autonomia de entender e é um pontapé inicial. E aí a DSOP veio, implantou, e aí nós sentimos que ainda a gente podia fazer mais. E nós tínhamos uma aula de informática na grade curricular, né, que é junto com português, matemática, então é uma matéria com conteúdo, com prova e trabalho, enfim. E aí nos veio essa ideia de transformar essa aula de informática em aula de educação financeira. Por quê? Eles estariam utilizando a ferramenta, que é a intenção, mas eles estariam muito mais aprendendo. Então o Beca ele tem ainda uma participação de mais de 10 anos, aí a gente já vê a diferença,
de bem mais de 10 anos, porque eu tô lá há 23 e eu já participei pelo menos de 12 na Bovespa. É um desafio Bovespa que chama. E a escola participa? A escola participa há mais de 12 anos. Nossa, que legal. Então a gente já nunca fomos campeões, mas a gente já ficou em segundo, a gente já ficou em terceiro, a gente já ficou em último. A minha filha mais velha foi uma das primeiras turmas e foi uma experiência incrível para ela. Então a Bovespa faz... Antigamente era assim, eles iam em 2 dias, num dia ele fazia o curso para conhecer todas as aplicações e no dia seguinte, uma semana depois eles vinham. Então são convidadas escolas estaduais, particulares, as particulares bem menos, mas estaduais e municipais de todo o estado de São Paulo, se encontra ali e há um pregão que a gente chama. E aí quem são os investidores são os alunos. Nossa. Então a escola seleciona as melhores notas de matemática, física, ao longo do período, porque é só para o ensino médio, né, para o 3º ano do ensino médio. E esses alunos participam então eu tenho uma peneira, que é a primeira vez que vai, e na verdade vão 2 vezes, né? A primeira que é uma seletiva, que você participa, e aí sai dali as 10 melhores, e aí as 10 melhores de cada etapa vão para a final. Muito legal. E você conhece outras escolas que têm esse modelo aqui em São Paulo, que tenha educação financeira na grade? No nosso bairro aqui, Freguesia do Ó, Pirituba, Zona Norte e Zona Oeste, eu só conheço Beca. E aí a gente acabou instituindo, e hoje a gente tem uma profissional que dá aula do 6º ao 3º ano do ensino médio. Ela é formada em administração e ela é uma professora da Uninove e trabalha com os nossos alunos. E os menores é abordado com as professoras. E assim, todo aluno, ele tem aquele sonho de chegar no 3º e ser um dos escolhidos para ir para o Bovespa, porque causa um grande impacto nos alunos. Nossa, muito legal saber de tudo isso. Legal saber que tem uma escola dando atenção para isso, né? Porque um dos pontos que a gente levantou na nossa conversa nesse programa foi exatamente isso. As escolas não abordam esse assunto. Então não tem como E principalmente uma escola particular, a gente sentiu essa necessidade. Eu acredito que muitos dos seus investidores e colegas de trabalho, colaboradores e quem vai assistir o programa sabe que é muito fácil para a criança de escola particular ter o dinheiro, né? Porque já por estar numa escola particular significa que a família, de uma certa forma, tem uma condição diferenciada. Porém, a gente vem de um bairro onde o pai faz muito sacrifício para colocá-lo no Colégio Beca, que hoje é considerado uma das melhores escolas da nossa região, e que ele não tem a sobra. Então, tudo que o filho conseguir poupar é uma forma de ajudá-lo. Então a gente quis trazer isso não só para essa criança que vive essa rotina, mas para a família e para todos. Então a DSOP já deu várias palestras para os pais, também ensinando essa questão da educação financeira, da economia, do saber aplicar, do saber utilizar melhor o dinheiro. Nossa, muito boa. A gente vai voltar pro podcast agora. Muito obrigado pela entrevista, obrigado por ter topado bater esse papo com a gente de uns 10 minutinhos. Eu agradeço, e no que eu puder colaborar, e também fiquem à vontade se vocês quiserem conhecer o colégio e até assistir uma aula de educação financeira. Obrigado. Obrigada. Mano, que da hora que isso que o Beca tá fazendo com essas crianças, né, velho? Tipo, tá desde pequenininho ensinando como cuidar do pequeno dinheiro que vai ganhando, tipo, desde que seja mensalmente dos pais, e com uma coisa muito didática. Eu gostei muito disso que eles estão fazendo, e tem outras escolas já em São Paulo que estão fazendo, mas são todas particulares. Da rede pública e estadual não tem nada ainda parecido em mente. Então, no Tocantins, na rede estadual, já estão fazendo isso. E que legal. E que é legal é que não é um estado que está aqui, querendo ou não, no eixo na bolha do Sudeste. Né? Que somos desenvolvidos e lá em cima não. É uma coisa que mostra que lá eles também estão fazendo coisa diferente. O importante é a escola fazer com que a criança assimile isso. Não é ser só mais uma matéria jogada lá, porque na escola a gente aprende juros compostos. Mas querendo ou não, muita gente só aprende na correria para poder passar de ano no colégio. Exatamente, você passa. Na escola você vai lá para passar. Tem que ter uma metodologia. Você tem que ir pro você vai pra escola para ir pro vestibular depois. Tem que ter uma metodologia. Pro vestibular e não pro vestibular da vida, né?
Exatamente. E uma coisa interessante, achei uma pesquisa da Rican, que é uma consultoria em investimentos e É do Ricardo Amorim lá. questões empresariais, é do Ricardo Amorim. E ele achou que, nessa pesquisa, ele mostra que a maior parte das pessoas, dos entrevistados, apenas 7% ouviram sobre investimentos no colégio. E a maior parte, 25%, ouviu alguma coisa sobre investimentos no YouTube. E, seria demais se a gente tivesse uma educação muito mais voltada para a educação de base, assim, e falando sobre como gerir o seu dinheiro no colégio do que propriamente no YouTube. Então você acha que o quê? A solução é mesmo vir da base escolar? Porque, tipo, eu acho ok não, né? Eu acho bem legal isso ser abordado na escola, mas eu acho que não é que só aí que se faz a lição de casa. Sim, mas ali é a parte essencial, né? Porque a escola é obrigatória, né? Então, A nossa força de trabalho vai vir da escola. Exatamente. E se você não tem uma força de trabalho que poupa bem, faz uma boa poupança e que não investe bem, você tem vários problemas aí de Estruturais, estruturais, exatamente. É que eu fico pensando na pessoa que ela é ensinada, a criança que é ensinada a trabalhar dessa forma, a poupar o dinheiro, né? Até a educação financeira dessa forma, e ela chega em casa e é nesse enquadro que a gente falou no começo do podcast, né? Que é o perfil que não investe, que vem do cenário de hiperinflação, que vem daquela parte da população que conta com o INSS para aposentadoria, sabe? Então, como que a criança coloca em prática, sendo que, o ambiente todo coloca Eu acho que tem que envolver os pais também, porque também é bom ponto, não envolver os pais. adianta você explicar para a criança e ela chegar em casa, ela vê o pai com um péssimo controle financeiro, que entra e sai. Eu acho que tem que rolar um esforço da escola. Ela nem vê, né? Ela nem vê. Tem que ter um esforço de empresas. Você tem um Banco Central que já organiza cursos de finanças pessoais para adultos. Eu fiz isso em 2016, eu acho muito legal. Um dia só. Eu acho que é importante ter um esforço não só da escola, um esforço geral do setor que está envolvido nisso. Você tem bancos que fazem na internet, não é nada, mas já é alguma coisa. Você tem corretoras tradicionais, você vai ter o próprio CoinTimes, a gente gente tem todo esse valor de educação financeira, de ensinar as pessoas, de passar a informação adiante. Tem toda... Nós quatro aqui, posso falar por nós quatro, a gente já tem essa cultura na gente, tá tentando passar à frente. Eu acho que são atitudes simples, né, dos pais em casa que podem estimular as crianças a adquirirem esse hábito de investimentos, né, de investir, de se preocupar com finanças, etc. Então, sei lá, uma mesada. Então, se seu filho quer comprar um brinquedo, fala para ele juntar o dinheiro da mesada dele para ele conseguir fazer aquilo. Então ele já vai ter uma noção boa de juntar dinheiro para alcançar um objetivo no longo prazo. O investimento nada mais do que isso. Sendo que ao invés de você estar investindo na sua mesada R$20 por semana, você vai estar investindo o que você conseguir juntar por mês, né? É um trabalho de longo prazo que você visa um objetivo e visa alcançar aquilo juntando. Nada mais que isso. Poupar também não é só, a gente confunde. Poupar não é só poupar dinheiro. A gente pode poupar energia, uma lâmpada que fica acesa em casa, uma torneira pingando, gastos desnecessários. Isso também é poupar, porque querendo ou não, se você minimiza os seus custos, você corta os gastos desnecessários, vai sobrar mais dinheiro para você poupar. Eu percebi umas coisas nos últimos meses, questão de tempo. Tempo vezes dinheiro. O quanto que é o tempo gasto no seu trabalho, por exemplo, vezes outras coisas que você gasta com tempo. Então, por exemplo, o quanto isso também pode ser afetado no seu bolso. Tempo é dinheiro, então, ao máximo, hoje em dia, as pessoas tentam usar esse tempo. Então, por exemplo, você está no trânsito, mas você está tentando aprender uma coisa nova. Isso que é o bom do podcast, por exemplo, porque é um conteúdo fácil de ser consumido, né? Então, por exemplo, uma pessoa que está no trânsito, a gente pode ter pessoas agora que estão no trânsito e estão escutando a gente falar.
pessoas que estão no meio do ônibus, ou enfim, fazendo uma infinidade de coisas no avião. Então você tenta otimizar ao máximo esse tempo para você realmente, porque como tempo é dinheiro, se você está otimizando o seu tempo, você está ganhando dinheiro com isso. Conhecimento é dinheiro também. Antes da gente acabar o podcast, eu só tenho uma perguntinha e depois eu quero um outro ponto pra gente fechar. Mas uma perguntinha. Qual dos nossos políticos hoje, que a gente tá num cenário político bem tenso pra todo mundo, ninguém sabe em quem votar, as pesquisas estão uma confusão de intenção de voto. Você acha que tem algum deles preocupado com essa parte de educação financeira? Cara, eu acho que talvez 2 pessoas ali que talvez estejam preocupadas pelo que eu já vi de portfólio de investimentos dessas pessoas. Que no caso seria o Henrique Meirelles E o Amoedo, né? e o João Amoedo. São 2 perfis completamente diferentes de investidores e de pessoas que passaram a vida toda alocando seus recursos. O Henrique Meirelles, ele tem a maior parte do patrimônio composto de ações, ou seja, é um cara que gosta de riscos. E o João Amoedo, que ele realmente já falou sobre essa questão de educação, ele puxa muito essa questão de educação, de mudar um pouco dos nossos investimentos para a educação de base e não para a parte universitária, que como é feito hoje. Ou seja, dando mais oportunidades para as pessoas, para todo mundo se desenvolver de uma maneira igual. E ele é um cara mais conservador. Ele gosta de ter renda fixa. A maior parte do patrimônio, mais da metade dos 425 milhões, mais da metade dos 425 milhões estão alocados em renda fixa, CDB e tal. Então, por isso que eu acho que essas 2 pessoas são os que mais... Todo mundo concorda? Concordo. Eu só queria fazer uma observação. É engraçado você olhar, porque, por exemplo, Henrique Meirelles é um cara que tem 72 anos já. Tipo, tá no fim da vida. Claro, não tô querendo falar... Fala que ele vai morrer. Fala que ele vai morrer, né? Tipo, mas ele já tem uma idade bem avançada e, tipo, ele tá no investimento de alto risco, que são ações, entendeu? Geralmente, quando você tá no fim da sua vida, é uma idade que você tá pensando em consolidar seu patrimônio, não em ampliar, né? Então ele já tem, sei lá, 200 e poucos milhões de reais. Não, 330. Enfim, ele tem milhões e milhões de reais e ele tá ainda quase 100% em ações, 70%, como o Neto disse. Tá, e agora pra fechar, vamos fechar o podcast, essa conversa aqui que tá bem boa, mas se a gente deixar, a gente vai se estender aí, muito tempo. Mas eu queria que cada um desse uma dica de educação financeira para quem tá ouvindo a gente. Eu recomendo para começar, você todo mês do seu salário tirar 5% e assim que receber, 5%. Já arranca aí da fatia, caiu no banco. E você adequar os seus gastos com 95% da sua renda. Você conseguiu, vai aumentando até onde der. Eu comecei assim, eu acho que é o jeito mais fácil de... Gostei. Cara, eu comecei poupando com aplicativos de gestão financeira. Isso me ajudou muito a ter um hábito de não gastar o que eu não preciso gastar. Então é uma coisa que pode ajudar bastante para quem não tem essa mentalidade. Tá, a dica que eu dou é o seguinte: tenta juntar 6 meses de gastos seus. Então, por exemplo, sei lá, se você gasta R$2.000 por mês, esse é o seu gasto mensal. Tenta juntar 6 meses disso, então R$12.000, aplique isso em renda fixa, deixa isso realmente como uma reserva caso aconteça algum problema e depois parte para investimentos mais agressivos, no caso ações, investimentos em renda variável, ações, criptomoedas, etc. Justo. E eu vou muito na ideia do Bassotto e do Neto, dos primeiros passos, né? O Lemos já é um quarto, quinto passo, mas eu acho que, a minha dica é você entender os seus gastos. Você realmente entender com o que você está gastando. Se você gasta essa quantia, por exemplo, de luz, água, internet, que são, por exemplo, contas fixas do seu dia a dia, né? Mercado, você anotar isso, você conseguir catalogar isso. Que você, a partir disso, você consegue perceber nos números aonde você está gastando muito, aonde você está gastando pouco, da onde você pode tirar, aonde você pode cortar certas coisas que às vezes é desnecessárias, que vai de 2, 3, 4, 5 reais, 10 reais, que no final do mês viram 500, e você fala, nossa, eu não sabia que tinha isso
pra pagar ou que eu não gastei isso. Depois que você consegue depois que você começa a anotar esse tipo de coisa, você consegue perceber. Foi pelo menos dessa maneira que eu percebi. Que, tipo, antes eu não anotava. Eu só guardava, mas aí, por exemplo, se eu precisasse desse dinheiro, eu ia lá e pegava. Então, no momento que eu fui anotando, eu fui percebendo, nossa, eu gasto tanto em tal lugar. Nossa, nesse mês eu gastei tanto ali. Então, próximo mês eu não vou fazer tanto isso, porque aí sobraria, por exemplo, R$100. Que eu poderia, tipo, colocar em alguma outra coisa. Tipo, esses R$100 poderia virar algum lugar, tipo, de fundo, ou poderia investir em educação minha própria, ou esse dinheiro ser guardado para ou investido em alguma coisa que, tipo, traria valor a mim. Em vez de ter um gasto banal aí com coisas que, tipo, a gente acaba nem sentindo. Cara, eu acho que a última dica é seguir o CoinTimes. Opa, essa dica é boa. Seguir o CoinTimes em todas as redes sociais, no YouTube, Facebook, Twitter. Nós temos presença em todos os lugares. É isso aí, gente. Fechamos essa conversa por hoje. Foi um bom bate-papo. Eu espero que vocês tenham aprendido aí um pouquinho sobre educação financeira. O CoinTimes a gente fala muito disso. E várias coisas que a gente conversou aqui, eu vou deixar o link no post relacionado à educação financeira, sobre investimento, tudo que for relevante para vocês vai estar aqui no post. Falou, pessoal, foi um grande prazer estar aqui ajudando vocês a ter uma vida financeira melhor. Valeu. Sigam o CoinTimes. Valeu, galera. Até a próxima. Espero que vocês investam melhor agora. É um grande prazer aqui estar falando com vocês E novamente. sigam a dica do Neto. Tchau, galera. Acompanhe o CoinTimes. Tchau, tchau, gente.